Que ao pesquisar opções da sétima arte, descobriu que as produções brasileiras têm ganhado cada vez mais destaque. Poderia ser mais, mas já tem crescido bastante, viu? E hoje, no Dia do Cinema Brasileiro, nós resolvemos voltar um pouquinho no tempo para mostrar para você como tudo começou. A primeira exibição em película no Brasil foi por volta de 1896, no Rio de Janeiro, e eram apenas informativas, com imagens das cidades e acontecimentos, o chamado cinejornal. Mas essas exibições não ocorriam assim, nas salas de cinema como a gente conhece hoje. E os nomes variavam de acordo com o equipamento utilizado. Poderia ser o cinematógrafo ou animatógrafo. As salas de cinema só foram surgir aqui no país no início dos anos 20. E as primeiras imagens teriam sido captadas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1898 e teriam sido exibidas em 19 de junho. Essas imagens nunca foram encontradas, mas a data ficou marcada como o Dia do Cinema Nacional. Os anos de 1896 a 1912 foram considerados a bela época do cinema nacional, com exibições baseadas em notícias ou filmes cantantes. Mas o primeiro curta-metragem de ficção que se tem notícia, produzido no Brasil, foi exibido somente em 1º de maio de 1913, Os Óculos do Vovô. Ele contava a história de um menino levado que pintou os óculos do avô enquanto ele dormia. Dos 15 minutos de filme, apenas 4 puderam ser restaurados. Quem pensa que no interior o cinema demorou a chegar, está enganado. De acordo com Fernando Marques, historiador e apaixonado pela sétima arte, a primeira exibição foi em 1908. A partir daí, não demorou muito para surgirem as salas de cinema, que fizeram um maior sucesso na época. Foi feita a primeira projeção numa praça pública. Foi feita, acho que ou na Praça Dom José Marcondes, ou na praça que era chamada Jardim Velho, ou na Praça Rua Barbosa, não se tem dizendo o nome do jardim lá nas atas, mas dizendo que foi passado um filme mudo em 1908, lá na praça. Depois, já no começo do século XX, 1912, nós já tivemos a primeira sala de exibição, era um galpão, na verdade, chamado Eden Park. O barulho do projetor, as imagens preto e branco e um novo universo que se descobria por meio das imagens em movimento, que depois passaram a ter som e cores. Com centenas de câmeras filmadoras, fotográficas e até um equipamento de edição de filmes, tudo à moda antiga, Fernando ressalta a importância histórica do cinema. Quando as pessoas me mandam, por exemplo, filmes para eu fazer a transcrição de película para DVD, ele fala, isso aqui é uma coisa caseira minha, sabe, uma coisa de casa. Aí vai ver, ele está no jardim da Praça Dom José Marcondes, que não é mais aquele jardim, está lá a igreja, que não é mais a igreja, está lá os carros passando, que não são mais aqueles carros, as pessoas que já morreram. Tudo é história. Tudo. O que nós estamos filmando aqui, daqui a pouco, amanhã já é história. Então, por isso que eu acho que é importante, a importância do cinema é fundamental para contar a história da humanidade. Atualmente, para quem se arrisca a produzir cinema nacional e de qualidade, os desafios são grandes. Em Rio Preto, desde 2006, Alexandre Estevanato já produziu 17 filmes que foram exibidos em mais de 300 festivais de cinema no Brasil e no mundo. Apaixonado pela sétima arte, já teve a oportunidade de trabalhar com artistas reconhecidos, como Eva Vilma, Helena Ranaldi e Sete Bruno. Ah, isso a senhora não esquece, né? Como é que eu ia esquecer uma coisa dessas? Já vai. Oi, que saudade. Ai, deixa eu ver esse menino. Com a pandemia, com o Covid-19 assolando, né, o Brasil, o planeta inteiro, aí então ficou mais difícil ainda da gente poder trabalhar. Né, o que já era difícil ficou quase que impossível. Então, assim, a produção cinematográfica patrocinada por editais, patrocinada por empresas privadas, ela foi muito prejudicada. Então, a gente está, na verdade, agora remando contra a maré para poder trabalhar. Além de proporcionar entretenimento, o cinema também tem a função de fazer pensar, despertar o espectador para situações diferentes. Sem poder reunir a equipe para gravar, Alexandre decidiu unir a situação da quarentena e produzir um curta-metragem sobre o assunto. O filme, na verdade, ele é feito por cenas
registradas por pessoas do Brasil inteiro, inclusive de países de fora. Tem pessoas da Itália até que enviaram conteúdo para a gente. E aí então nós eu editei todo esse material que deu origem a um curta-metragem chamado Depois do Medo. Da atuação à direção. Adriano Ferreira já fez de tudo um pouco quando o assunto é cinema. Ele já produziu 4 filmes, contando com a ajuda de amigos e vaquinhas virtuais. Assim como o tema do último curta-metragem retrata a vida de um artista de rua que luta para conseguir ter uma vida melhor e fazer o que ama, produzir em meio à pandemia tem que ter muito jogo de cintura. A gente tem que correr atrás, porque você vê o cinema lá fora, o cinema aqui dentro, o cinema lá fora organizadinho, então cada setor tem o seu técnico, tem o seu especialista, o seu profissional. Aqui no cinema ainda mais independente, igual a gente faz, nós temos que fazer de tudo um pouco, né? Então a gente acaba escrevendo roteiro, dirigindo, fazendo produção, figurino, adereços, e enfim, a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Então, o que move a gente continuar nessa área é o amor pela sétima arte. Seja na telona ou ao alcance das mãos, o cinema faz parte do nosso cotidiano. Faz rir. Olha lá como é que ela fica, lá. Igual o Mickey na porta do castelo dando tchau. Ó, dá tchau pra desgraçada, gente. Chorar. Tenho saudade do meu pai. E une gerações. Retrata histórias da vida real ou da ficção, preservadas pelo olhar atento desses profissionais. A fotografia, que une a música, né, o ator, na verdade, o cinema é a única arte que une várias artes.